importante quando a gente tem uma peça, fazer uso de várias maneiras. Então, eu gosto sempre de pensar que cada peça, eu vou fazer pelo menos, no mínimo, 3 combinações ali com uma outra forma no meu guarda-roupa. Então, por exemplo, uma blusa, eu vou usar pelo menos com 3 partes de baixo diferentes e vice-versa, principalmente parte de baixo. Eu gosto de pensar até 5 blusas diferentes para a parte de cima, seja uma combinação só de uma blusa, mas talvez com a terceira peça, e aí a gente vai multiplicando nosso guarda-roupa dessa forma. E aí muitas vezes você nem tem tantas roupas, mas quando faz essa mistura, multiplicação no guarda-roupa, parece que você tem muita coisa, não só usar daquele jeito, principalmente quando a gente compra conjunto. E aí é bom separar, inclusive, para você não ver aquelas duas peças sempre em conjunto ali, que elas vão ser usadas sempre da mesma forma, e sim desmembradas. A parte de cima pode ser usada de várias maneiras e a parte de baixo é também da mesma forma. Então é interessante separá-las. E aí você categorizar. Sempre o seu guarda-roupa categorizado. Não necessariamente assim, roupas de trabalho, roupas de casa, né, roupas de passeio, não, mas categorizar por setor. Blusas, calças, saias, vestidos, shorts, os tipos de peças que você tiver. Porque geralmente quando a gente acorda, né, a gente vai imaginar, hoje eu vou para o trabalho, qual é a roupa que eu vou usar? Uma roupa, talvez não um short, não um biquíni. A gente vai, talvez, ali nas calças, nas saias mids, alguns vestidos. Então, a gente vai direto no tipo de peça. E aí, depois, lá dentro do tipo de peça, a gente vai pensar: tá fazendo sol? Hoje é um dia mais friozinho, mais quentinho? Como eu quero me vestir hoje? Mais fresca ou um pouco mais aquecida? E aí, você vai escolher dentro daquela categoria de peças ao que você quer. Então, eu primeiro começo a pensar sempre assim, separando por grandes setores, e depois, dentro desse setor, eu separo talvez camisas, mangas curtas. Eu vou mostrar para você como foi que eu organizei, pode te dar uma ideia. E eu separando tudo, né, eu tirei muita coisa. Isso é uma dos mitos da consultoria de imagem, principalmente. Ah, quando eu tenho que fazer a limpeza do meu guarda-roupa, eu tenho que tirar tudo e sair comprando tudo novamente. Não, de forma alguma. A ideia da consultoria é deixar tudo muito mais visível e conectada com o seu estilo. Então, muitas vezes a gente pode ter muitas coisas e aí acaba misturando ali com o que a gente gosta, o que a gente usa, e tem coisa que a gente não usa. Então, vira um misto ali, uma bagunça, e a gente não aproveita todo o nosso guarda-roupa. Acaba tendo, como eu falei já aqui no vídeo, muitas pessoas que têm 100 peças acabam usando 30 peças daquele guarda-roupa, que é 30%. Geralmente era sempre o que minhas clientes falavam, não passava de 50% do guarda-roupa que não eram usados, não passava disso, que eram usados no caso. Então é importante a gente sempre deixar visível e organizado para fazer uso. E quando a gente faz uma limpa dessa no guarda-roupa, antes de mais nada, você precisa pensar qual é o meu estilo, minha rotina. Inclusive, como eu passei pela última transformação, foi a maternidade na minha vida, eu esperei amadurecer isso no meu coração. O meu filho já tem 1 ano, então eu já cheguei no peso que eu estava antes da gestação, que para mim era algo importante, e aí eu consigo talvez me desfazer das peças agora com mais certeza. Eu não estava naquele turbilhão de emoções do puerpério, que poderia ser que eu tivesse alguma decisão ali de alguma peça que vai ficar ou que vai sair de uma forma talvez não tão prolongada, eu diria, depois talvez eu pudesse me arrepender, ou talvez pudesse não tirar nada do guarda-roupa de apego. Enfim, tudo podia ter acontecido nessa época do puerpério. É melhor você sentar, pensar, planejar. E antes de começar a pôr a mão na massa mesmo, você pode ter referências. Então, sabe aquelas pessoas que você acaba seguindo no Instagram para se inspirar no look? Você vai olhar realmente as pessoas, não que você acha os looks bonitos, lindos e maravilhosos, nossa, que pessoa estilosa. Não, não é exatamente isso. Porque eu também acho muitas pessoas lindas no Instagram. Eu sigo várias pessoas de diversos estilos. Como eu tenho conhecimento dos estilos pessoais, eu olho de cara e falo, nossa, que lindo, que look maravilhoso. Essa pessoa soube combinar, soube harmonizar, soube criar um look aqui realmente com informação, com personalidade. Porém, eu sei que não é do meu estilo e eu não usaria, mas eu não deixo de admirar e achar bonito. Mas eu não usaria, eu sei que não conversa com a minha rotina, com o jeito que eu quero me vestir e transmitir a mensagem, então não usaria, mas eu acho bonito. Então você vai olhar no Instagram, no Pinterest, onde você quiser criar uma pastinha, se você ainda não tem,
de referências de pessoas que você usaria esses looks, não só que você acha bonito. E aí você vai pensar: nossa, look lindo. Que mensagem será que essa mulher está comunicando? Será que ela está comunicando o que eu quero comunicar? Como assim? Você vai olhar um look e olhar mesmo, sem pensar de forma tão estratégica, mas pensando assim: ah, ela está comunicando extroversão ou ela está parecendo mais séria? Se é, eu quero, no meu caso, gosto dessa comunicação mais séria. Gostei desse look, vou separar na minha pasta. Ah, ela está comunicando mais casualidade, despojamento, jovialidade, ou ela está comunicando um pouco mais de seriedade, profissionalismo nesse look. Eu vou querer esse look, posso querer os dois, inclusive, porque às vezes aquele look um pouco mais despojado, eu vou ter como inspiração na época no momento que eu estiver indo para um passeio, para algo mais casual, algo mais informal. Já aquele look um pouco mais sério, um pouco mais formal e profissional, talvez eu possa me inspirar no meu trabalho, se esse meu trabalho pedir esse tipo de vestimenta. Então veja, não necessariamente você vai ser só preto no branco. Você pode ter o preto e o branco, sabe? Você pode imaginar que aquele look ele vai ser para um momento mais despojado e aquele outro mais talvez sério que você tenha. Ou às vezes você não precisa desse mais sério e você vai seguir só na linha casual. O mais importante é você ver que tem uma certa conexão. Por exemplo, você pode ter visto um look com uma camisa, vamos imaginar, um azul bebê com as listrinhas brancas e você achou lindo. Esse look tinha uma camisa, um shortinho mais curto, uma rasteirinha no pé ou um tênis. Você falou lindo esse look, sair um dia de domingo e tomar um sorvete. Achei super minha cara. E aí depois você vê essa mesma camisa em uma outra versão de look, um pouco mais arrumado, talvez indo para o trabalho. Ela compôs com uma calça de alfaiataria, talvez um mocassim, um escarpão, e colocou até mesmo uma terceira peça como um blazer. E aí você viu que essa camisa ela consegue transitar no seu momento casual e no seu momento mais formal. Isso é uma ótima peça para você já pensar ali, eu preciso ter algo nesse estilo, não necessariamente nessa cor, não necessariamente nesse tecido, mas nesse estilo que faça essa composição de look para os lugares que eu costumo frequentar. É só um exemplo. Então é importante você sempre pensar dessa forma. Por exemplo, esse vestido que eu tô, você pode pensar, nossa, um vestido de renda, né? Tipo um grippy, essa renda. Eu achei ele meio, sei lá, parecendo que é festivo. No meu caso, eu uso ele com a rasteirinha e vou pro shopping. Vou ali comer alguma bobagemzinha em uma cafeteria. Eu consigo usar ele porque faz parte do meu estilo de uma forma mais casual. Mas ao mesmo tempo, a primeira vez que eu usei ele foi em um lugar mais formal, um evento noturno. Coloquei uma sandália mais fina, usei uma carteira na mão, algo menorzinho. Então eu consegui trazer ele para um look mais noturno, que já fosse talvez o primeiro pensamento, mas eu consigo levá-lo para um look mais casual também. Poderia levar para um dia mais fresco, porque as mangas são vazadas, ele é mais fresquinho, mas também poderia colocar um casacão aqui e usar em um look mais invernoso, um look mais quentinho, uma bota no pé talvez, daria muito bem também. Então a gente tem que pensar dessa forma, na versatilidade das peças, tanto para ficar no nosso guarda-roupa, como também para poder comprar uma peça nova. Então sempre, sempre pense, essa roupa já combina com algo que eu tenha no meu guarda-roupa? Ou eu tenho que comprar algo para poder usar essa roupa? Já está errado. Imagina que eu tenho que comprar. Se eu te falei que precisa a gente combinar pelo menos com 3 outras peças ali no nosso guarda-roupa. Se eu vou comprar uma blusa, eu preciso ainda comprar as partes de baixo. Então espera para a gente comprar tudo junto, né? Porque daí ela vai entrar no seu guarda-roupa e vai seguir parada do mesmo jeito que estava na loja na Arara, vai seguir na Arara do seu guarda-roupa lá no cabide. Então é interessante você comprar sempre já pensando no que tem no guarda-roupa. Geralmente a gente, assim, eu faço, mas eu via das minhas clientes que não costumava fazer esse tipo de exercício, que pode dar um trabalho sim, na hora que a gente estiver lá no provador fazendo esse exercício. Ah, eu combinaria com o quê? Acho que eu usaria tanto no meu trabalho, mas também usaria no meu casual.
Mas isso poupa um tempo gigantesco quando chega no nosso guarda-roupa, porque às vezes a gente não se dá esse trabalho no dia de fazer a compra, mas quando chega no nosso guarda-roupa, a gente vai deixar parado, então vai ser dinheiro parado, ou se a gente tentar fazer esse exercício já com a roupa no guarda-roupa, vai ser muito mais difícil. Então você não vai conseguir ter peças que conversam ali entre si. Isso é muito importante. Se você tem um estilo mais clássico, casual, geralmente as roupas têm uma paleta um pouco mais tranquila, um pouco mais neutras, isso é muito fácil de combinar entre si. Se você tiver um pouquinho de estilo mais criativo, como eu tenho uma pitada do criativo, eu acho mais difícil a gente criar essa organização, porque talvez você vai ter tantas peças legais ali no seu guarda-roupa, maravilhosa, que você não vai conseguir fazer essa conexão. Então, quando o seu estilo for um pouco mais criativo, ou você vê que tem mais informações ali de peças muito diferentes, diferentes que eu digo assim, com texturas, com estampas no seu guarda-roupa, tente fazer o exercício de uma pessoa casual, uma pessoa um pouco mais básica, quando você for comprar algumas peças. Por quê? Por exemplo, eu tenho uma saia lindíssima estampada. Eu preciso de blusas neutras. Se eu tiver mais blusas estampadas, eu não consigo fazer essa junção. Então é nesse momento que dá aquele pá, sabe? Quando você vai fazer ali um look no seu guarda-roupa que não casa, não junta. Então você tem que pensar em também ter peças neutras. Já como eu falei que se você for mais neutra, é bem legal porque tudo realmente é mais fácil de combinar. Porém, pode ser que também você sinta falta de ter aquela peça um pouco com um charme a mais, um borogodó, e você tem medo de adquirir aquela peça porque você fala, não vou conseguir combinar. Então, uma dica é você começar pensando naquela peça mais diferente, mas que siga já uma paleta que você está habituado, uma paleta de cores que você costuma usar. Aí a peça vai ter uma textura, então, por exemplo, eu achei lindo o seu vestido de renda, mas Neila, no pink eu acho que eu não consigo ainda usar. Então eu sou mais neutra, eu acho que eu vou ali para um off-white, eu acho que talvez ali um tom de bege, quem sabe ali talvez até um vermelho marsala, que é mais escura, um pouco mais sóbrio que um pink, eu acho que eu consigo arriscar. Então começa dessa forma para você trazer uma peça ou outra com um pouco mais de interesse e também exercitando essa questão. Você consegue usá-la de formas diferentes? Vale a pena então trazer para o seu guarda-roupa. Esse exercício é sempre muito bom porque a gente consegue sempre ter como se tivesse uma pasta na nossa cabeça que a gente já pensou sobre aquilo. E quando você vê alguém vestindo, você fala, eu acho que eu consigo usar aquela minha peça para montar também essa versão de look. Então, se você, às vezes eu posso ver uma moça com a saia de renda lindíssima, só que na parte de cima ela tava com outra blusa. Eu não sei, às vezes eu consigo subir aqui a manga, colocar uma camisa ou uma blusa, um tricô aqui no inverno por cima. Esse tricô eu consigo cobrir tudo isso. O excesso de tecido não vai incomodar porque vai estar fazendo frio e eu consigo fazer, às vezes, de uma saia com esse vestido. Então, a gente já consegue ter ideias vendo outros looks, lembrando tudo que a gente tem no guarda-roupa. É muito legal. Tente exercitar isso que você depois vem aqui nos comentários e me conta se deu certo. Se você conseguiu ver seu guarda-roupa com um olhar mais carinhoso e um olhar um pouco mais desbravador, né? O que eu consigo misturar com o quê? Outro ponto importante é fazer anotação do que você estiver sentindo falta no seu guarda-roupa. Então, muitas vezes você vai sentir falta, como eu falei, de alguma peça mais neutra e você vai anotando. E seja específica, uma blusa X de tal cor com tal modelo, que quando você encontrar, você vai saber que está na sua lista e aí você já compra e risca da sua lista. Isso é muito importante, porque quando você for fazer compras, você não vai estar aleatória comprando por comprar. E você vai saber qual é a ordem de prioridades aqui na sua listinha para você já trazer peças que está fazendo falta e que vai multiplicar o seu guarda-roupa. Por exemplo, eu tirei uma blusa nude, bem basiquinha, super fácil de combinar com muitas coisas estampadas que eu tenho. Porém, ela é sem manga e eu não gosto muito do decote, o jeito que ela fica aqui em mim. E eu não uso, apesar de eu ter essa blusa neutra, ela não é usada. Então eu coloquei uma blusa com a manguinha um pouco mais alongada, com a golinha canoa aqui, de um jeito que eu quero para poder usar com as peças que eu imaginei. Já pensei em ela sendo usada com umas 4 outras peças aqui do meu guarda-roupa. Então, vale a compra, já está na minha lista, na lista de prioridades.
E aí eu vou anotando o que eu sinto falta. Desapeguei de muitos acessórios. E teve uns que eu tirei porque eles já estavam ali um pouco mais gastos, mareados, e eu não queria essa comunicação. Então eu tirei do guarda-roupa, mas eu ainda queria tê-los, porque eu usava muito. É um brinco azul marinho que eu tinha, que eu gostava muito. E ele saiu por isso. Então anotei, preciso repor o brinco azul marinho. E aí a gente vai fazendo essa listinha porque já fica uma ordem de prioridades. Talvez quando você for ali numa promoção, você vai lembrar, olha, não vou comprar essas peças aqui que eu nem sei como é que eu vou combinar, vou comprar as peças que estão na minha lista de prioridades. Isso é muito importante da gente pensar, principalmente porque a gente acaba comprando peças na promoção. Ah, essa peça, nossa, tá pela metade do preço, vou comprar, mas não pensei como combinar, então ela fica só parada. E às vezes você comprou umas 4 peças assim. Veja que da metade do preço você já comprou 2 peças com preço cheio, né? Acaba sendo, se a gente somar, deram 2 boas peças com preço cheio. As 4 estão paradas. Às vezes era mais interessante você comprar 2 peças que está fazendo falta no seu guarda-roupa, com preço cheio, de qualidade, sendo pensadas, analisadas. Porque o caro não é o que a gente pagou, nossa, uma fortuna naquela peça, mas o que a gente não usou. Então, se eu tenho uma regata, uma blusinha básica, comprei de R$ 50, está aqui no meu guarda-roupa parada na etiqueta há tempos, ela tá caríssima, tá R$ 50 parada no meu guarda-roupa. Mas se eu tenho por exemplo, uma sandália que eu comprei, que ela custou 650 e eu só parei de usar num dia que, assim, realmente estava feia. Ela já não dava mais para usar, já estava gasta, o couro já tinha mudado, ele já estava mais clarinho. Então, eu parei de usar, mas eu usei tanto essa sandália, tanto, que eu acho que cada usada deveria ter saído por uns R$ 2 ou menos. Então, que R$ 2? Eu acho que ela saiu por centavos, de tanto que eu usei. Então, ela valeu muito a pena, muito a pena. Melhor, talvez, do que uma roupa que está na etiqueta num guarda-roupa parado, entenderam? Então a conta é sempre essa que você vai fazer. Sempre, sempre, sempre essa. Eu vou usar muito se usar. Não espera uma promoção, talvez, para você comprar, porque você vai usar muito. E geralmente essas peças mais coringas, elas acabam não indo para a promoção. Você pode reparar que as peças que estão lá na área de promoção são todas meio diferentes. Assim, mais com um detalhe ou outro, um diferentinho ali que a gente fala, nossa, essa daqui eu não usaria de jeito nenhum, essa aqui talvez dê para usar. Então, isso não é tão interessante para a gente fazer, montar a base do nosso guarda-roupa. A base do nosso guarda-roupa tem que ser de peças realmente funcionais, realmente peças que combinam entre si e que a gente vai usar muito. E lembre-se também que peça, roupa, ela comunica, ela fala muito sobre quem nós somos e como nós queremos que o mundo nos veja. Então, por mais que a gente tente lutar contra isso, em vão, porque não tem como a gente fugir dessa comunicação. A roupa é a nossa forma de expressão. Muitas vezes a gente não dá importância para a roupa como ela realmente tem. A importância é grande. E quando eu digo isso, não é que você vai comprar roupa caríssimas, que você precisa gastar rios de dinheiro nisso. Não, é você observar se a sua roupa está limpinha, se está bem passada, se é uma roupa apresentável, se o tecido é bom, sim, porque você merece um bom tecido. Às vezes você fica aí comprando várias blusinhas, como diz na internet, várias blusinhas ali de qualidades duvidosas. Isso você quer dizer que você não merece algo de qualidade. Então eu gosto muito de pensar em ter menos, mas coisas que são de boa qualidade e que podem durar mais no meu guarda-roupa. Então eu acredito que você investir numa roupa de qualidade é muito mais sustentável a longo tempo, a longo prazo, do que você comprar várias coisinhas ali que pode ser que estrague na primeira lavagem e você não vai ter ali no seu guarda-roupa por muito tempo. Inclusive, quando você compra algo investindo um valor a mais, você acaba pensando um pouco mais. E se você pensa, e a roupa realmente, eu vou comprar porque faz muito o meu estilo, vou usar muito, isso é já um indício gigantesco de que você vai usar muito, porque você pensou, analisou. Então, essa peça, consequentemente, vai ser uma peça bem usada no seu guarda-roupa. Então, isso é um investimento. Eu gosto muito de pensar dessa forma e eu penso dessa forma no meu guarda-roupa. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, me deixa saber aqui com a sua curtida que você gostou desse assunto. Me coloca também aqui nos comentários o que você quer ver aqui no conteúdo do canal. Eu espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!